Fala aí galera, beleza? Aqui falou assim, Nick20 trazendo mais vídeo aqui no canal. E hoje galera, estamos aqui com um especial de 300 inscritos, sério galera. Muito obrigado mesmo. Há um mês atrás eu fiz um especial de 200 inscritos, então a gente ganhou 100 inscritos em um mês galera, em um mês. Sério, muito obrigado galera. Por toda a ajuda que vocês tenham dado pro canal, vocês realmente... Tipo, eu não sei nem o que dizer se não tivesse esse canal aqui, que eu seria, sério. Porque, tipo, acho que a coisa mais importante pra mim é o meu canal, cara. Tirando a minha família, essas coisas, é o meu canal, cara. Não tem outra coisa que seja tão importante assim, material, né? Assim, igual o meu canal. Certo? Mas enfim, galera. Bora logo começar esse vídeo, porque tá muito da hora, galera. Alguns dias atrás eu postei algumas semanas atrás, eu postei a história de Freddy's. Só que eu não gostei daquele vídeo porque, tipo, não sei, tava com uns fatos diferentes. Então no vídeo de hoje eu trarei a história novamente, só que consertada, certo? Trarei a história dos 6 primeiros jogos. Se o vídeo tiver muito like, muita visualização, a gente pode pensar em fazer uma parte 2 aí, trazendo o Help Wanted, o ER e o Security Breach. Então, bora pro vídeo. Basicamente, a nossa linha do tempo vai começar lá em 1983. Aliás, nos anos 70. Vamos começar nos anos 70. Quando Harry, Emily e William Afton decidiram que iriam abrir restaurante com animatronics. Eles teriam roupas que eles se vestiriam de animais robóticos e sairiam por aí alegrando crianças. No primeiro restaurante da Fazbear, William Afton tinha 3 filhos. Michael Afton, criança chorona, e Elizabeth Afton. A Elizabeth Afton, ela ainda era bem pequenininha nessa época, mas a gente vai chegar lá nela. Nessa época, o William Afton, ele tinha muita inveja do Harry e Emily, porque Harry e Emily tinha uma filha, que era a Charlotte, que era, eles dois eram muito apegados. A coisa mais importante pro William Afton era o trabalho, e não os seus filhos. Ele prefere ficar com os filhos, quer dizer, ele prefere ficar no trabalho do que com os filhos dele, né? E já o Henry não. Henry, ele faltava por causa da filha. Ele ficava com a filha, ele até levava a filha dele pro trabalho. Não que o William Afton não fizesse isso. Mas o William Afton fazia isso só por tabela, entendeu? Porque a mãe, né, é meio... Não, eles se separaram, então a gente não tem muitos indícios do que aconteceu com a mãe dos filhos do William Afton. Enfim, com isso, o William Afton um dia estava bêbado e toda aquela raiva que ele tinha pelo Harry, a inveja, ele viu a Charlotte do lado de fora. E, bem, vamos recapitular um pouco. Nessa época, Harry e Emily tinham feito um animatrônico especial para Charlotte, para cuidar dela, para que não acontecesse nada com ela, para cuidar dela enquanto ele não estivesse olhando. A Puppet, a marionete, que ela ficava dentro de uma caixa e se alguém saísse do restaurante, ela ia trazer a criança de volta. Ou iria ficar monitorando, só que dessa vez não deu certo. Pois estava acontecendo uma festa de aniversário lá na Fazbear Family Diner e muitos presentes das crianças estavam lá em cima da caixa da Puppet. E ela não conseguiu sair a tempo e a Charlotte ficou do lado de fora. O William Afton, bêbado e com toda aquela inveja e raiva do Henry, pegou uma faca e, bem, matou ela. A Puppet depois chegou lá, mas ela já era tarde demais. A única coisa que restava pra Puppet, porque estava chovendo, então ela estava se queimando, era abraçar a Charlotte. E ela faz isso. Só que a Charlotte não morre totalmente. A alma da Charlotte acaba entrando dentro da Puppet. Pois a Puppet,
automaticamente, depois que ela abraça a Charlotte, ela volta a funcionar, sendo que ela tinha queimado a fiação dela na chuva. E então ela. Por que ela voltou? Pois a alma da Charlotte tinha entrado dentro da Puppet. E duas marcas, como se fossem lágrimas, tinham aparecido nos olhos da Puppet. Agora a gente continua a nossa história, já que a gente já tá aqui no ponto dos anos 80. Vamos para 1983. Lembra que eu falei que o William Afton tinha 3 filhos? O Michael Afton e a criança chorona e a Elizabeth? Então, guarda a Elizabeth que agora a gente vai focar nos 2 filhos do William. O Michael Afton, ele fazia, tipo, muito bullying com a criança chorona, porque a criança chorona tinha medo dos animatronics e não tinha ninguém pra falar que aquilo é errado pro Michael. Pois o William Afton nunca ficava com os filhos dele, e quando ele ficava, ele não se importava com o que estava acontecendo com eles. Ele só ligava pro dinheiro que ele recebia com as pizzarias. Então, o Michael Afton, fazendo bullying, chamou seus amigos e falou assim: vamos colocar a cabeça da criança chorona no Fredbear pra ele dar um beijinho. Até porque o animatronic tava no modo automático. Então ele foi dar um beijo. Colocaram a criança chorona pra dar um beijo no animatronic. Só que a brincadeira não deu muito certo. Até porque como ele tava no modo automático, ele não parou e ele tava cantando. Então o pior aconteceu. Pois é. O animatronic mordeu a cabeça da criança chorona. Ela ficou tão ruim quando ele mordeu que ela ficou em coma. E nisso que ela estava em coma, não tinha nada que eles pudessem fazer, pois o lobo frontal dela tinha sido arrancado. Então, como estava arrancado o lobo frontal, ela não conseguia pensar, não conseguia raciocinar. Até poderia, mas ela estava muito mal, pois o crânio tinha sido esmagado, sério, você não ia conseguir neles. Então, ele estava em coma e não podia fazer muita coisa. Enquanto ele estava em coma, ele começou a ter alucinações da última lembrança que ele teve com os amigos do Michael fantasiados de animatronics. Só que como tinham 5 animatronics, no caso, era o Fred, Bonnie, Chica e Foxy e o Fredbear, que na época ainda era Fredbear e não Golden Freddy. Ele teve alucinação com os Nightmares, sendo Nightmare Fred, Nightmare Bonnie, Nightmare Chica e Nightmare Foxy. Aí o Nightmare Fredbear, ele fica tendo esses pesadelos por 5 noites, até que ele morre. Os médicos não conseguem fazer muita coisa, e o William Afton não para de trabalhar. Só que outra coisa surpreendente aconteceu quando a criança chorona morreu. A alma da criança chorona entrou dentro do Fredbear. E o William Afton percebeu isso quando o animatronic começava a falar, às vezes começava a cantar quando ele estava desativado. E quando tinha alguém dentro dele, ele começava a falar. Então o William Afton percebeu que a alma do seu filho entrou lá dentro. William, para descobrir mais sobre isso, ele queria ficar imortal, porque ele descobriu que poderia colocar a alma dele em um objeto, um animatronic. Então ele começou a estudar mais sobre almas remanescentes, até que ele viu que ele poderia ficar imortal. Em 1985, abre-se uma nova pizzaria, tendo os animatronics como Fred, Bonnie, Chica e Foxy e o Balloon Boy. Pois, por que abriram uma nova pizzaria? Um acidente. Por que tem esses novos animatronics? Bem, não preciso explicar muito quando 2 acidentes acontecem em uma pizzaria seguidos. E outra coisa é que aquelas sopas que eles usavam, lembra que eu falei que eles usavam roupa de animatronics? Pois é, essas sopas eram altamente perigosas, pois elas tinham molas.
caso você entrasse nelas e fizesse movimentos bruscos, você poderia ser cortado a um pedaço, você poderia perder membros, até morrer. Então, eles deixaram essas sopas em uma sala secreta lá na pizzaria, sendo totalmente desativadas essas sopas. Mas William Afton não escuta isso e usa uma das sopas de Spring Bonnie para atrair 5 crianças e matar elas dentro da sala. Lá na sala, ele não sabia onde pôr os corpos, então colocou dentro de 5 animatronics: Bonnie, Chica, Foxy e Golden Freddy. Pois o Golden Freddy, que era Fredbear, pois ele queria ver o que acontecia com os animatronics, pois ele estava fazendo testes para imortalidade e funcionou. Funcionou as sopas. Os animatronics ficaram possuídos pelas crianças. E a pizzaria fechada novamente porque os animatronics estavam com odor, não estavam funcionando direito. E além de que os animatronics eram um pouco assustadores. E também porque teve 5 crianças desaparecidas novamente. Eles abriram uma nova pizzaria. Não preciso dizer muita coisa sobre o acidente das crianças. Então, como tinha acontecido muita coisa na pizzaria, eles abriram uma nova, com novos animatronics, os toys. Pois assim os animatronics teriam um reconhecimento facial de assassinos. E assim eles não aconteceria novamente acidentes, entre aspas. Então, a gente controla Jeremy, pois é um segurança aleatório que está em Five Nights at Freddy's 2. Esse acho que é o único jogo que a noite 7 é canônica, mas enfim. Com isso, o Jeremy, ele trabalha até a quinta noite. E antes disso, durante uma dessas noites, o William Afton volta naquela pizzaria e mata mais 5 crianças, colocando os corpos no Toy Fred, Toy Bonnie, Toy Chica e na Mango. Além de que tinha o Balloon Boy e... no caso foram 6, então, né? Que tinha o Balloon Boy. Ele colocou um corpo no Balloon Boy. Além de que já tinha a Puppet nesse estabelecimento. Eles trouxeram a Puppet de volta. E o Jeremy, ele trabalha até a quinta noite. Na quinta noite ele pede pra ir pro turno de dia. E nas noites 6, a gente controla o Michael. A gente descobre que pois o Michael, ele foi lá porque ele tava precisando de dinheiro também, porque ele tava querendo saber o que aconteceu com o pai dele. Pois o pai dele não ficava mais em casa, ele ficava sempre saindo e deixando bilhetes falando que ele tava voltando, que ele ia voltar, mas que ele só ia voltar de madrugada. Então o Michael foi lá pra tentar descobrir onde que tá o pai. E nessa época, nisso do outro guarda aí pra de dia, o Jeremy, ele recebe uma mordida na cabeça da Mango, perdendo também o lobo frontal. Parece que o Scott gosta de pessoas perdendo o lobo frontal. E a pizzaria é fechada novamente, por ter mais acidentes de 5 crianças desaparecidas. Tem também um acidente com segurança, então não preciso explicar muito por que teve que fechar. Com isso, a gente vai agora para 1988, com uma nova pizzaria trazendo os animatronics antigos novamente, só que consertados. E agora os animatronics consertados temos Fred, Bonnie, Chica e Foxy. E além do Golden Freddy, né, que sempre tá nas pizzarias, mas não é funcionado. Ele não é funcionado, eu invento palavras. Ele não funciona durante o dia. Ele tá desativado, isso que eu quis dizer. Então, nessa nova pizzaria, temos novamente Michael, que tá precisando de um dinheiro, pois agora ele já é grande. Agora se passa em 1993 e ele tá precisando de dinheiro, né? Vamos supor que ele tinha uns 10 anos lá em 1983. Então agora ele já tem uns 20 anos aí, né?
o Michael Afton agora ele precisa de dinheiro, ele vai pra pizzaria do Five Nights at Freddy's 1. E novamente a pizzaria tá falindo por ter relatos de crianças desaparecidas, também por toda a carga que a Fazbear tem nas costas. Tipo, começou lá nos anos 80, depois teve a criança chorona, depois teve mais 5 crianças, depois teve as crianças do Five Nights at Freddy's 2, depois e chegou agora. Os animatronics novamente têm odor, porque tem cadáveres dentro deles, e eles são muito atacados. E a Fazbear tá falindo, só que pra ela não falir de vez, e seu segundo motivo, agora a gente abre a Circus Baby. Nos anos 90. Lembra que eu tinha falado que tinha que o William Afton tinha 3 filhos? Pois é, agora só, né, tinha 3 filhos, agora eu já falei do Michael Afton, falei que ele tinha a Elizabeth. E agora a gente fala da Elizabeth. A Elizabeth, ela gostava muito da Baby. Ela queria muito brincar com a Baby. Só que ela não podia. E pior aconteceu. Esses animatronics, eles são feitos para raptar crianças, os Funtimes. E quando ela chegou perto da Baby, ela é... Bem, não preciso dizer muito. Então, o William Afton decide que ele vai fechar a Circus Baby no primeiro dia de funcionamento e começa a Afton Robots, que basicamente funciona como alugar animatronics para outras festas de crianças, com o intuito de trazer mais crianças dentro dos animatronics. Então, agora a gente é Michael Afton novamente, na pele de um garoto que quer o pai dele de volta, e também porque o William Afton falou pro Michael: seguinte, filho, eu sei onde a sua irmã tá, vai lá embaixo do subsolo da Afton Robots. E nesse meio tempo que ele falou isso, ele foi atrás de remanescentes, pois ele percebeu que a Baby, ela estava indo normalmente, como se fosse a Elizabeth. Ela estava com os mesmos olhos, com a mesma cor de olho, estava com os mesmos gostos, coisas que um robô não teria. Então ele foi lá na pizzaria de Five Nights at Freddy's, não tá abandonada, para pegar remanescentes. O que é isso, remanescente? Basicamente é um líquido, pode-se dizer assim, que tem dentro das almas. Ou seja, temos alguns tipos de remanescente, tipo a agonia, que faz quando o ambiente está muito carregado de remanescentes e muita agonia das pessoas. Temos a agonia, que é um remanescente só que roxo. E temos também o remanescente normal, que é um vermelho, que é a nossa, basicamente, alma. É uma parte da nossa alma. É uma coisa assim de Five Nights at Freddy's, tá? Não que seja na vida real, tá? Mas eu tô falando pra não ficar confuso, certo? William Afton volta lá pra pegar as mais remanescentes e ele desmonta os animatronics antigos. E quando ele desmonta, as almas são liberadas, ou seja... Vamos lá, William, você vai de F, hein? Quando ele libera todas as almas, elas se reúnem na sala secreta, pois os animatronics não poderiam entrar lá. E ele se veste de Springbone, uma roupa que estava lá abandonada na pizzaria. Só que como a pizzaria estava abandonada já, tava com tava com goteira, tava realmente horrível o lugar. Além de que a roupa já estava enferrujada, então se entrasse em contato com a água, as molas iam se fechar, se comprimir. Além de que ele estava rindo muito maleficamente, como quem estava ganhando. E não pode te fazer movimentos bruscos. E quando caiu e ele estava rindo, já dá pra imaginar o que aconteceu, né? Foi completamente esmagado pelas molas ao mesmo tempo. Não conseguindo sair da roupa, não conseguindo andar, nem pedir socorro. E ele acaba ficando se agonizando lá por horas e horas, enquanto as almas descansam em paz. Ou não, né? Porque a gente já vê que no blob lá de Five Nights at Freddy's
Secret Breach, elas ainda estão lá, mas a gente já vai falar isso depois. E William Afton morre depois de tanto tempo se agonizando com as molas esmagando ele morre. E ele fica trancado lá na sala secreta. Então agora a gente volta para Circus Baby, lá para Five Nights at Freddy's 5. Agora Michael Afton tá lá em busca da irmã dele e ele descobre que a irmã dele tá dentro da Baby e todos os animatronics se unem no Energy. E ela fala que eles sabem como fugir, que o Michael só precisava entrar lá numa escavadeira que o plano funcionaria. O Michael entrou porque ele achava que a irmã dele ainda estava boa. Só que ele foi bem que a escavadeira fez um raso gigantesco no peito dele. Todos os animatronics entraram dentro dele, pois os animatronics se juntaram em um só, o Energy. Então agora Michael Afton era um cadáver ambulante porque todos os animatronics estavam controlando ele, mas era para ele ter morrido. Mas por ter muitos remanescentes dentro do Energy, ele conseguiu sobreviver, pois um dos poderes dos remanescentes é fator de cura. Então ele sobrevive ainda e ele ficando por aí até que o Energy é cuspido do Michael. Só que o Michael não morre, ele volta à vida e se regenera, não vira mais um cadáver ambulante. Ele volta a ser uma pessoa normal, entre aspas. Só que o Michael ainda vai atrás do pai dele porque ele quer vingança por tudo que aconteceu. Ele sofreu muito, a irmã sofreu muito, o irmãozinho sofreu muito, tudo culpa do pai. Então ele vai atrás do pai, só que ele não encontra mais o pai, porque ele morreu, né? 30 anos se passam desde Five Nights at Freddy's 1 e Sister Location. Agora a Fazbear já estava falida demais por conta dos acontecimentos dos anos 80 e 90. Decide abrir uma pizzaria de terror chamada Fazbear Fright. Que você poderia comer pizzas enquanto você vê animatronics quebrados e cartazes falando sobre desaparecimento de 5 crianças. Falando sobre um animatrônico, um cara que atraiu 5 crianças para uma sala secreta. Então, basicamente pedir para dar, né, B.O. Só que Michael Afton viu isso e falou assim, bom, tem cheirinho de meu pai aí. E ele vai lá pra pizzaria de Five Nights at Freddy's 3. Se passa em 2023, certo? Ou seja, se você estiver andando na rua, tome cuidado. Pode ser que o Springtrap te pegue. Então, agora que tem uma pizzaria de terror, os funcionários vão lá em pizzarias antigas para resgatar objetos e animatronics quebrados lá em pizzarias antigas. E ele vai lá, eles encontram um animatronic inteiro, com braços, pernas e inteiro, não intacto, porque ele tá todo quebrado, mas tá inteiro, não tá com as peças dele lá, só não tá, né, do jeito, né, que todo mundo gosta. Então eles pegam esse animatronic, adivinha qual é? Spring Bonnie, com o William Afton dentro, morto. Então eles colocam lá nessa pizzaria de terror Fazbear Fright. E o Michael Afton vai lá na primeira noite, não acontece nada. Na segunda noite, pois é, como o William Afton mexeram lá no corpo dele, meio que a alma dele voltou. Não é que ele tinha morrido na hora lá. Ele só tinha desacordado, né? Ele ficou desacordado por muito tempo, pois foi muita dor, muito sofrimento que ele tinha acontecido, então ele ficou dormindo aí por 30 anos. Ele morreu, na verdade, só que a alma dele não saiu do corpo. Ela continuou no animatronic bem, é meio confuso, mas explicando. O William Afton morreu, só que a alma dele entrou dentro do animatronic que ele morreu. Só explicando, certo? O William Afton morreu, mas ele voltou no Spring Bonnie, mais conhecido como Spring Trap. Continuaremos. Então agora o Michael Afton descobre que o pai dele tá lá e
William Afton barra Springtrap descobre que o seu filho tá lá. E agora é confronto de pai e filho. Michael Afton não aguenta mais todo esse sofrimento e ele coloca fogo na pizzaria para os dois morrerem de uma vez só. Só que nenhum dos dois morre. O Michael Afton ainda sobrevive e o Springtrap também, depois do desabamento da pizzaria em cima dele. O Michael Afton tá muito machucado e o Springtrap também. Ao ponto de que o Springtrap tem que se remontar com peças de animatronics antigos. Como, por exemplo, o pé do Fred, o braço do Bonnie, enfim, por aí. Só que roupas antigas, porque senão ficaria meio estranho, né? Se tivesse uma peça de um animatronic novo no Springtrap, mesmo que ele seja um animatronic antigo, né? Então ele fica aí vagando pelos becos e junto com outros animatronics que também estavam vagando por lá. Henry Emily não morreu, ele ainda está vivo, pois ele não fazia coisas más. Ele, na verdade, parou de ser amigo do William Afton a partir do momento que ele continuou trabalhando normalmente depois que o filho dele morreu por um animatronic. Então, o Harry Emily cria um animatronic que pode chamar a Puppet e colocar ela dentro desse animatronic, atraindo ela para uma pizzaria. Só que vamos continuar falando sobre o que aconteceu com a Baby e o Energy. Bem, ela estava junto com o Energy, certo? Sim, mas ela se separou dele quando eles se tiraram do esgoto, lá quando o Michael cuspiu ele. E ela se separou deles, porque ela controlava eles, basicamente. Os outros animatrônicos não tinham nada que fazer, ela controlava todos eles. Então eles se separaram e a Baby ficou se remontando quando ela ficava quebrada. E os outros animatrônicos se remontaram no Mountain Freddy. E, bem, temos agora 4 animatrônicos: Springtrap, Baby, Mountain Freddy e Left, mesmo conhecido como um Puppet. Eles ficam em uma pizzaria que é a nova pizzaria da Fazbear. Pois é, só que essa pizzaria tem uma coisa diferente das outras. Ela é uma armadilha pros animatronics. Uma armadilha feita pelo Henry Emily para libertar as almas das crianças, libertar a alma de todo mundo e deixar o William Afton apodrecendo no inferno. Então, ele chama Michael Afton, que já não tem mais nada o que fazer, até porque ele tá muito machucado, não tem o que fazer na vida, né? Ele vai acabar morrendo uma hora ou outra, porque o corpo dele não aguenta mais, né? Então, ele faz uma armadilha lá nessa pizzaria, chamando todos os animatronics em um labirinto de metal gigante. E chega um momento em que eles botam fogo na pizzaria, matando Harry, Michael, Baby, Left, Multi Freddy e Springtrap. Todos eles são mortos no incêndio. As almas das crianças são libertadas. Pegaram fogo para descansar em paz e verem a luz novamente. Elas foram libertadas depois de 30 anos de sofrimento ou mais. Elas foram libertadas. Sobre Springtrap, bem, o sofrimento dele foi bem, continuou, não acabou não. Você acha que o Springtrap, o William Afton ia pro céu por depois de tudo que ele fez? Você tá enganadíssimo. Mas isso já é pra parte 2. Pois o William Afton, ele morreu. Só que a alma dele foi pro inferno. Só que o Golden Freddy não quer isso. O filho dele e a alma da Cassidy, uma criança que ele matou lá pra colocar no Golden Freddy, quer vingança. E pega o corpo dele, os restos do Springtrap e coloca em um inferno gigante com todos os animatronics atacando ele direto e ele não podendo fazer nada. Enfim, galera, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal. Gente, muito obrigado pelos 300 inscritos, sério mesmo.
Esse foi um vídeo que deu muito trabalho, galera. 30 minutos de vídeo, realmente. Muito complicado, mas valeu a pena, sério. Histórias de Five Nights at Freddy's aí pra vocês. E se vocês quiserem muito like, se vocês deixarem muito like, eu posso ter trazer uma parte 2. Mas enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as novidades. É isso, falou e fui.